Olá amigos do canal Bate Bola Imobiliário. Vamos falar sobre contratos imobiliários de Build-to-Suit. Bem, o contrato Build-to-Suit é um contrato de locação onde a pessoa que vai alugar dá a determinação do que ela necessita em relação ao imóvel, as características como que ele quer, e essa pessoa, do outro lado, né, quem está alugando, ela pode comprar um imóvel, reformar um imóvel para poder entregar para o locatário naquelas características exigidas. Por isso a tradução, como o Rogério falou, é construindo para servir, porque vai ser aquele imóvel direcionado para servir o que exatamente quem está alugando necessita. Esse é um contrato tipicamente de locação, antigamente não era, porque não havia essa especificação dentro da lei, até a lei de 12.744 de 2012, onde houve alteração da lei do inquilinato, acrescentando o artigo 54A, onde regulamentou e dando o conceito, a característica do que é o contrato de Build-to-Suit, a grosso modo, como eu falei, exatamente para poder atender a uma pessoa do jeito que ela necessita. A gente costuma muito trazer como exemplo a questão de bancos, por exemplo. O banco tem uma agência em cada município, em cada cidade, às vezes até mais de uma em uma cidade, e para ele poder ficar comprando imóveis e adequando dentro das características que ele necessita, padronizando as agências, isso impacta num passivo imobilizado de propriedade muito grande para o banco, quando o seu objetivo de negócio não é exatamente isso. Mas dentro dessa característica do contrato de locação Build-to-Suit, que é um negócio imobiliário, eu acho que duas coisas importantes que a gente precisa trazer quando foi introduzido o artigo 54A. Primeiro, é em relação que as partes podem convencionar que não haverá revisão contratual, entendeu? Desde que haja essa previsão dentro do contrato, pode não haver. Por quê? Como é um contrato de longa duração, porque dentro do contrato a pessoa vai pagar não só o aluguel, mas todo o investimento que o proprietário ou o investidor fez para deixar o imóvel naquela característica que ele exigiu. Então, para poder preservar e garantir as partes, pode-se convencionar dentro do contrato essa isenção de previsão para revisão contratual. Um outro ponto também importante que a lei trouxe, e todas essas considerações que a gente faz, na busca de dar mais segurança jurídica, foi a questão que, se houver a desistência por parte do locatário em relação a continuar naquele imóvel, pode-se estipular uma multa que não pode ultrapassar o valor final do contrato. Na prática, o que as pessoas fazem é o seguinte: não cumpriu o contrato, vai pagar o restante do contrato que ainda falta, entendeu? Então essas duas características, no meu modo de ver, são as duas principais características que trouxe para o contrato de locação dentro da lei de inquilinato, especificamente em relação ao contrato de Build-to-Suit. Eu acho que é um contrato que, desde que ele seja bem elaborado, bem discutido, um contrato equilibrado, ele vem a ser vantajoso para as duas partes. Primeiro, no caso, como o locatário, ele vai deixar de investir muito dinheiro para poder ter vários imóveis para atender o seu negócio. Então ele deixa de investir num passivo imobilizado e esse dinheiro, esse capital, vai girar o próprio negócio. No exemplo que a gente usou no caso de banco, se ele pega esse capital e gira com empréstimos bancários, juros, que a gente sabe que o juro bancário no Brasil é alto, ele consegue ter uma lucratividade muito maior no final do negócio. Para o proprietário ou o investidor, porque pode ser um imóvel que o investidor compre, reforme ou construa para poder atingir aquele fim específico, porque no longo do prazo, o retorno financeiro vai ser muito bom. Então não necessariamente é só para quem já tem o imóvel,
o investidor, por isso tem o fundo de investimento imobiliário, que às vezes atua exatamente nesse nicho mercadológico. Para o proprietário e para quem está investindo, o negócio a longo prazo se torna cada vez mais rentável, mesmo porque o valor da locação no Build to Suit, ele é um valor de locação muito maior, então acaba trazendo retornos bem consideráveis. Bem expressivo. E a outra questão também é que o proprietário do imóvel não vai ficar com, até por causa dessas garantias contratuais, né? Ele não vai ficar com esse imóvel desocupado nesse período contratual, entendeu? E mesmo que venha a questão de ser rescindido, o contrato tem a previsão de multa. Uma coisa que o mercado tem adotado, até em relação a algum problema que possa acontecer no decorrer do contrato, é a cláusula de arbitragem. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque você deixa de judicializar a questão no caso de um desentendimento, porque você vai estar levando essa discussão para uma câmara arbitral, onde as pessoas que vão analisar o caso, normalmente, são pessoas especializadas nesse assunto, que têm mais poder de decisão e de clarividência para resolver a questão, sem lesar a parte A ou a parte B. Então eu vejo com muito bons olhos, e a única questão que talvez seja aí em relação a quem é o dono do imóvel é que como ele vai caracterizar aquele imóvel para atingir o nicho mercadológico daquela empresa, normalmente, porque o contrato de Build to Suit é um contrato não residencial. Então, depois, no final do contrato, quando ele acabar, ele restringe um pouco o imóvel dele dentro do mercado imobiliário, porque ele vai estar formatado para um segmento específico de negócio. Isso pode dificultar, ao final do contrato, na relocação, ele conseguir um novo inquilino. A grosso modo, é isso que a gente teria que falar, com aquele objetivo da gente ser bem direto na questão, para trazer esclarecimento para vocês. Rogério, se quiser fazer alguma consideração também a respeito. Eu entendo que foi muito bem colocado, o Dr. Alex fechou o assunto, tratando da especificidade do imóvel, da maneira que é contratado e da necessidade do legislador em ter que alterar o dispositivo da lei do inquilinato para regular esse tipo de relação contratual em contratos de locações. Pertinente a ponderação da Câmara de Arbitragem, também acho muito importante devido ao tipo de negócio e ao feeling daqueles que vão fazer a arbitragem, e fechou todo o assunto. Se vocês curtiram, gostaram, dê um like, se inscrevam na página, deixem seus comentários para que possamos trazer outros temas pertinentes, e qualquer dúvida também poderemos responder as suas questões. Olá, pessoal do BBI. Vai se destinar a um propósito específico. Na Copa, Dá 3 pulinhos. desliga o telefone do telefone, cara. A tomada do telefone.